Amém? Meus queridos, olha só, o- aproveitando, antes de tudo, quero citar o irmão Israel, líder do departamento da música em nossa área. Quero agradecer a Deus pela sua vida e por todos os demais membros. Eu vou estender a minha saudação a todos os demais músicos da nossa área. E eu quero rapidamente falar com vocês sobre a importância da música na igreja. Vamos ler um dos salmos, creio que é o mais conhecido em relação à música, o salmo de número 100, e o versículo de número 1, de celebrar e com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos diante dele com cântico. O salmo de número 100 melhor, salmo número 100, e o versículo 2. Então, veja, a música, como falei anteriormente, né, aquela pequena introdução, a música é uma forma de adoração a Deus. Isto é indudável. Não há dúvida em relação a esse procedimento em nos aproximarmos de Deus, em buscarmos a Deus, né? Isso você pode ver literalmente no Salmo de número 95, versículo de número 1 ao versículo 2, você vai entender que a música na igreja deve ser centrada em Deus. É uma expressão sincera de louvor e gratidão, tá? Não podemos desviar daquilo que Deus ha estabelecido. Então, no Salmo de número 95, versículo 1 e 2, os irmãos podem, por favor, nos acompanhar, abra a sua Bíblia, no momento que você tem aí um tempinho, não vamos ser muito extenso, não, serão vídeos curtos que eu vou gravar, para exatamente nós meditarmos na palavra, correto? Então diz, venha e cantemos com alegria ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Outro versículo que é extremamente está relacionado no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, como vamos aplicar esses versículos em nossa vida? O louvor, né? Como aplicamos o louvor, a música. A música não é um passatempo. Né? Para muitas pessoas pode ser uma questão de passatempo, mas ela não é um passatempo. Mas a música é um momento de entrega e reverência a Deus. Por essa razão que a Bíblia Sagrada nos mostra, tá? Quando você lê o Efésios capítulo 5, versículo 19, não podemos esquecer o versículo 18, onde Paulo disse, não vos embriaguei com vinho em que há dissolução, ou que há contenda, mas antes bem ser cheio do Espírito Santo. Mas como vai ser cheio do Espírito Santo, né? Isso vamos falar mais a detalhe, mas na frente, tá? Então, não podemos, a música em si, ela envolve tudo. Como ser cheio do Espírito Santo? Por exemplo, ao versículo 19, Paulo está respondendo como fazer. Diz que para ser cheio do Espírito Santo, para que não haja contenda entre nós, dissensões, nós temos que falarmos entre nós com salmo, hino, cânticos espirituais. Amém? Então lembre-se que o louvor não é um passatempo. Se você vem para a igreja, você está tocando, se tem que tocar, depois quero falar sobre a pessoa do músico, mas no momento quero falar só sobre a música. Não vou misturar. Amém? Então veja bem, a música edifica a igreja. Em segundo lugar, a música traz edificação à igreja. A música, ela deve ensinar, ela deve encorajar e fortalecer a fé dos irmãos. Então, a música, olha, ela é bem ampla. Ela tem essa finalidade, esse objetivo. Né? Um objetivo genuíno. Amém? Está de acordo comigo? É um objetivo genuíno de ensinar, tá? Encorajar, fortalecer a fé dos irmãos. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz. Habite
habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha, habite entre vós abundantemente a palavra de Cristo. Fazendo o quê? Instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente com toda a sabedoria. Mas como é que a palavra vai fazer isso em nós? Como pode habitar a palavra em mim? Tá? Como a palavra pode me instruir? Como ela pode, né, aconselhar-me? Como isto vai acontecer? Aí Paulo esclarece no mesmo versículo, né, com toda a sabedoria. Como é que ele esclarece? Olha ali, vírgula, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu preguei sobre isso numa quinta-feira. Vocês devem se lembrar disso aí. Eu vou, como gravei essa mensagem, eu vou postar para que vocês possam se lembrar, tá bom? Então veja, e aqui ainda diz mais. Olha o que diz 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Quando vos reunir, cada um tenha o quê? Salmo. Aleluia. Tenha louvor, tenha cântico. Abra sua Bíblia, leia. Eu não vou ler todos os versículos aqui na íntegra, porque senão eu vou tomar muito tempo. Eu não quero ter um vídeo muito largo. Eu quero que você tenha condições de ouvir, tá? De ouvir e prestar atenção. Amém? Aleluia. Então, 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunir, reúne, cada um tenha salmo. Tudo seja feito para edificação. Os cânticos devem ter conteúdo bíblico e ser compreensível, ajudando a igreja a crescer espiritualmente. Então, antes dos músicos, todo aspecto, tá? Tanto aqueles que cantam, os que tocam, executam os instrumentos, tem que parar para analisar e ver que tipo de mensagem você está trazendo ao povo, ok? Compreendido? Amém? Se tem alguma dúvida, irmão, você pode dar pausa aqui tá? E escrever para mim. Aí você escreva e faça a pergunta que eu vou responder. Faça a pergunta aqui mesmo no nosso canal, né? Aqui por intermédio deste e-mail que estou tentando comunicar com vocês. Estou tentando fazer o melhor, tá bom? Aleluia, bendito seja Deus. A música atrai. A terceira coisa que nós encontramos em relação à música na Bíblia é que a música atrai a presença de Deus. No Salmo 22, versículo 3, diz assim, ó, contudo tu és santo, né? Entronizado entre os louvores. Aleluia. Deus está entre os louvores. Por essa razão que você não está fazendo qualquer coisa na igreja, você não está prestando um favor à igreja. Você não está prestando músico, ninguém está prestando um favor a nenhum culto, não. Você está ali adorando a Deus, porque Deus está entronizado entre os louvores. Olha, veja o que a Bíblia nos diz em 2 de Coríntios, ou melhor, 2 de Crônica, desculpa aqui a falha, tá? 2 de Crônica, no capítulo 5, versículo 13 e o versículo 14. Quando os músicos tocaram e cantaram em unidade, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, onde simboliza a presença de Deus. Então, por essa razão que nós temos que dar uma atenção especial ao louvor. Só que cada louvor, os louvores têm que ser condicionados. Eu falei, uma ocasião, repito, muitas vezes a pessoa está preocupada com a música, mas não é só a música em si, os músicos também. Porque não existe música sem músico e não existe músico sem música, não é verdade? Como não existe adorador, em verdade, se não for em espírito. Né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a adoração
Sou eu adoro a Deus. Você que é músico, você é a verdadeira, você está expressando você por intermédio dos instrumentos, por intermédio do louvor. Deus está entronizado em você, Deus está entronizado na igreja, Deus está entronizado no louvor. A Bíblia diz que Deus nos chamou pela sua graça para o seu eterno louvor. Né? Bendito é o nome do Senhor. Amém? Então não esqueça disso. Tá? A quarta coisa que eu gosto de chamar a atenção a você é a música como ferramenta de evangelização. Tá? A música como ferramenta de evangelização. Porque muitas pessoas são tocadas por Deus por meio dos cânticos. Muitas pessoas, eu mesmo fui uma das pessoas que fui tocado por Deus por meio do cântico. E muitas vezes a gente escuta os irmãos cantando, aquilo nos leva à presença de Deus, toque nosso espírito, toque nossas emoções, nos faz derreter em lágrimas, muitas vezes tem louvor que nos faz chorar. Aleluia. Então, a música em si como ferramenta de evangelização. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia mostra isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25. Paulo e Sila oravam e cantavam hino na prisão, e os outros presos ouviam. Depois disso, houve um milagre. Qual foi o milagre? A convenção dos presos, a convenção do chefe da cárcere de Filipe. Então, você vê que a música ela tem a participação da evangelho. Não somente os versículos, há vários outros, porém, eu não quero fazer um vídeo muito largo, né? Já falei isso, então, muito comprido. Então, vamos ler Salmo de número 40, versículo 3. Diz, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isto e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Você entendeu o que ouviu? Se não entendeu, leia para que você possa saber o que está lendo e entender o que você está ouvindo. Ah, não, é sério, porque olha só o que o Senhor me está dizendo. Pôs-me um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isto. Muitos verão e tornarão a confiar no Senhor. Então, a música pode alcançar, quer dizer que a música pode alcançar coração que talvez resistir à pregação falada. A música pode alcançar. Meu Deus do céu, irmão, quantas pessoas vieram a Cristo por meio do louvor, por meio da adoração. Então, pelo amor de Deus, vamos pensar nisto. Nós não estamos prestando um favor a Deus. Então, veja, em quinto lugar, tá, que seria o último tópico a falar agora, nesse momento, a música prepara o coração para a palavra. Bendito seja Deus. Né? Às vezes a pessoa chega na igreja atribulada, angustiada, cheia de com mil problemas, situações difíceis, mas o que acontece com ela? Automaticamente, ao chegar, houve um hino, um louvor a Deus. A sua história muda totalmente, o ambiente muda, a situação muda. Deus vai falar com ela. E você pode ver isso na própria Bíblia, né? Então, o louvor antes da mensagem abre o coração para receber o ensinamento com mais sensibilidade espiritual. Pode ter certeza disso. Então, você que é músico, tá? Você não é qualquer ministro, você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa especial. Por essa razão que você tem que valorizar a sua posição de músico. Como falei, neste momento não vou falar sobre você. Neste momento eu quero falar sobre a música. Então, a música prepara o coração para ouvir a palavra. Segunda de Reis, capítulo 3, versículo 15, nós temos uma referência. O profeta Eliseu, né, vieram consultar a ele uma palavra profética. E ele não tinha uma palavra profética naquele momento. O que foi que ele fez? O profeta pediu que tocasse música antes de ouvir a palavra do Senhor.
E quando os músicos começaram a tocar seus instrumentos, veio a palavra do Senhor sobre o profeta Eliseu. E Eliseu profetizou. No Salmo número 108, versículo 1, diz o seguinte: preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei salmo com toda a minha alma. Amém? Aleluia! A música não é apenas uma introdução ao culto, mas parte essencial da pregação espiritual. Tá? Ah, eu vou cantar um hino. Ah, eu vou tocar um hino. Não, é somente um. Não, tá, não sei o quê. Não, isso não é verdade, meu filho. Ah, a música não é apenas a introdução a um culto, mas a parte essencial, né, da preparação espiritual. Então, veja, a música na igreja não é apenas uma tradição, né, uma parte do culto, mas um instrumento divinamente ordenado para glorificar a Deus, edificar, primeiro, edificar os crentes, alcançar os perdidos e se evangelizar. Deve ser feita com reverência, entendimentos bíblico e sensibilidade espiritual. Tá bom, meus companheiros, meus irmãos? Olha, são poucos minutos. Foi bom estar com você aqui agora e espero que esta palavra você possa ouvir, tá? Vamos compartilhar, né? Você possa meditar nela e ver que você é especial. Você é extremamente importante. Não existe música sem músico. E não existe músico sem música. Se alguém cantou, está gravado, alguém tocou. Amém? Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, pela vida de cada músico da nossa região, da nossa área, Senhor, área pioneira. Estenda as tuas mãos sobre ela, abençoa a liderança e abençoa todos os liderados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade, onde vamos estar falando sobre a vida do músico, a responsabilidade de cada pessoa ao servir ao Senhor. Que Deus abençoe.